Vamos falar agora sobre o gosto do consumidor, o segmento de alimentos naturais, aqueles com o mínimo de processamento que vem crescendo a cada ano. Na semana passada, aconteceu um evento importante na capital paulista, a Biofá, uma feira que reúne produtores, exportadores e consumidores e proporciona um espaço para toda a cadeia produtiva da economia verde. A repórter Natália Manginelli e o cinegrafista Luiz Grotti foram conferir as tendências e novidades desse mercado. Olha só. O mercado para frutas, legumes e verduras minimamente processados é promissor. A procura, tanto por consumidores domésticos quanto por grandes redes de restaurantes, cresce cerca de 20% a cada ano, principalmente pela praticidade que proporciona, sem esquecer da segurança alimentar. Para a especialista Rosiane Bob, é uma grande oportunidade para o produtor agregar valor ao seu produto e assim aumentar a renda. Mas antes de investir neste novo negócio, é necessário planejar. Eu tenho que saber o que eu vou produzir, a matéria-prima, se eu tenho a quantidade para produzir, usar maquinário ou não, a embalagem, para onde que eu vou distribuir este produto, se eu tenho a refrigeração ou não e outros itens importantíssimos para o planejamento. O que é o FLV? A fruta, legume e a verdura pronto para o consumo é um excelente negócio, principalmente para o consumidor que quer produto saudável e de consumo rápido. Nós chamamos, uma metodologia de trabalho segura, nós chamamos de boas práticas. Eu ter todas essas boas práticas, que eu vou ter a qualidade e um produto com qualidade, isso é, ele está bonito, eu posso ver, ele está saboroso e ele não está contaminado, ele não vai causar doença ao consumidor. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter esses procedimentos que nós chamamos de boas práticas. Uma das etapas mais importantes dos minimamente processados fica por conta das embalagens. Uma tecnologia trazida de Israel garante um aumento de 20% na comercialização, fidelizando o consumidor através da qualidade e também da maior durabilidade dos alimentos. E as perdas durante o processo, que antes eram de 40% em média, hoje chegam a apenas 2%. Eu consigo, com essa embalagem, fazer com que o alimento colocado dentro dela entre num processo meio de dormência e ele acaba durando muito mais tempo. Então, só que a embalagem não é um hospital, na verdade. Ela não vai melhorar um alimento que não esteja em boas condições. Por isso é extremamente importante que seja feita uma série de coisas antes, tratamento, beneficiamento desse produto, antes de se colocar na embalagem, para que a embalagem possa fazer o trabalho dela. Pelo uso desta tecnologia, os destinos no mercado interno e as exportações puderam ser ampliados, como é o caso do melão. 90% da exportação da fruta hoje em dia no país é feita através desta embalagem. Agora, o melão brasileiro chega até a China ou a Rússia em uma viagem de 1 mês de navio completamente preservado. Quando se coloca um alimento dentro dessa embalagem, aumenta-se os níveis de CO2 dentro da embalagem e diminui os níveis de oxigênio. E quando você faz isso, os produtos que você colocou dentro dela acabam entrando num processo de dormência. E não só isso, os patógenos, que são os fungos, bactérias que existem nos produtos, também acabam entrando num processo de dormência. E como o CO2 é um sanitizante, né? Então faz com que a gente freie o metabolismo deles também. E é por isso que com essa união das coisas, o produto acabe durando muito mais tempo. As frutas, legumes e verduras minimamente processados passam pelas etapas de corte, lavagem, desinfecção, secagem, embalagem e, por fim, a conservação correta. Para quem já está no negócio processando manualmente e quer ampliar a produção, a tecnologia e equipamentos industriais pode ajudar a alcançar clientes maiores, onde a demanda exige mais, como é o caso de grandes redes de restaurantes. Manualmente, a produção diária de alface, por exemplo, é de 100 quilos no máximo. Já mecanicamente, a produção chega em média a 2.500 quilos de alface por dia. Temos que lavar, higienizar, processar, embalar, vamos falar aí um volume baixo, 150 quilos de alface por hora.
Se isso for feito manualmente, você vai ter um consumo absurdo de água, de mão de obra, você não vai ter padronização dos processos. Quando você usa os equipamentos, você tem uma economia de 30% de água, porque as máquinas trabalham em circuito fechado. Você tem uma economia de 40% a 60% em mão de obra, porque para lavar 150 quilos de alface 3 vezes, precisa de muita gente. Então, quando você põe na máquina, a máquina entra, as folhas entram de um lado e saem de outro, né? Então, muita economia, padronização de processo e segurança alimentar. Para ajudar os pequenos produtores que pensam em ampliar a produção, o governo oferece linhas de crédito, como o Pronaf. Quando você fala, eu vou investir na minha produção para agregar valor no produto da agricultura, é música para ouvir dos governos. Então, existe subsídio para isso, existem muitas formas de financiamento. O BNDES é uma instituição que apoia muito o produtor rural, né? Existem várias formas de aquisição dos equipamentos, posso citar aí mais de 10 formas, via Finame, via bancos, né, com juros muito atrativos. Mas uma que agrada muito aos produtores, é específica para o pequeno produtor, é o Pronaf, do programa Mais Alimento, onde você vai fazer aquisição de equipamentos com juros de 4,5% ao ano, carência de 2 anos e até 15 anos para pagar. Então isso facilita muito, o equipamento acaba se pagando, né? E para você conseguir isso no seu banco ou até mesmo com nós, da NHS Máquinas, temos essas informações, né? Mas o que eu digo é assim, vale a pena comprar equipamento financiado, porque o subsídio é muito bom. Achou interessante esse segmento dos alimentos naturais? Quer saber mais? O Ministério da Agricultura tem um manual de produção integrada que orienta para esse caminho. Anota aí o endereço, é www.agricultura.gov.br.